Fala, meu povo da opinião esportiva! Excepcionalmente, nesta semana, o Opinião GP na segunda-feira e o resumo semanal na terça-feira. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar do Grande Prêmio do México, ou da Cidade do México, como vem há alguns anos, vencido pelo Smooth Operator. Carlos Sainz venceu pela quarta vez na sua carreira. A gente não sabe como vai vir a Williams, provavelmente vai se manter no fim do pelotão, né? A última vitória da equipe do Sir Frank Williams foi em 2012 com o Pastor Maldonado, uma vitória completamente atípica. Antes disso, outra vitória completamente atípica, que foi a do Montoya em Interlagos 2004, e aí sim, em 2003, a última temporada ali que a Williams conseguiu fazer um carro minimamente competitivo, né? Então a gente acha que pode ser uma das últimas vitórias do Carlos Sainz na carreira, né? Não sendo muito pessimista, mas ele vai ficar um bom tempo na Williams, acredito eu, e vai ser difícil voltar, né? Claro, temos 4 etapas, ele pode vencer uma dessas 4 etapas tranquilamente, porque ele fez uma baita corrida. Mas antes disso, vale ressaltar que o Fernando Alonso se tornou o primeiro piloto a chegar à marca de 400 GPs disputados na Fórmula 1. Né? O piloto espanhol é o maior vencedor da Espanha, né? Curiosamente, só ele e o Carlos Sainz venceram corridas, né? A Espanha tem um total agora de 36 vitórias, 32 com o Alonso e 4 com o Sainz. O Alonso teve 3 passagens pela Fórmula 1. A primeira passagem lá em 2001 com a Minardi, aí ele não consegue uma vaga no grid para 2002, acaba retornando em 2003 com a Renault, onde conquistou seus 2 títulos mundiais em 2004 e 2005, fica um ano na McLaren em 2007, volta para a Renault em 2008 no Spygate, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, link aqui do card. E aí sim, ele vai para a Ferrari, da Ferrari ele vai para a McLaren e encerra a sua segunda passagem na Fórmula 1 em 2018. Em 2021 volta pela Alpine, que é a antiga Renault, e desde o ano passado está na Aston Martin. A corrida dele acabou sendo um pouco curta, né? Ele teve que abandonar, mas ficou essa marca histórica, né? Para se ter uma ideia, quando ele entrou na Fórmula 1, o recorde de vitórias era do Riccardo Patrese e não chegava a 300, tá? O número de grandes prêmios disputados pelo Patrese eram 256. Era o recorde do italiano Riccardo Patrese, que correu dos anos 70 até os anos 90. Para ter uma ideia, hoje o Patrese é o 11º. O top 10 é composto por Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jason Button, Sebastian Vettel, Sérgio Pérez, Felipe Massa e Daniel Ricciardo. Basicamente, todos eles correram alguma parte ou toda ela, né? A exceção seria só o Rubinho e o Schumacher. O Button também, se você considerar o 2000, né, como o último ano da década de 90 e do século 20, a maioria deles, pelo menos 7 deles, têm a temporada, a carreira inteira no século 21, que é justamente o período em que a gente mais tem corridas por ano, né? Caso você é novo na Fórmula 1, a primeira temporada, em 1950, tinha incríveis 7 etapas, sendo que os pilotos só correram 6, né? Porque eles não viajaram para o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Indianápolis, que era a Indy 500. Mas então é isso, vamos falar da corrida em si, porque o Carlos Sainz venceu, né? O pódio foi completado por Lando Norris e o Charles Leclerc, que fez a melhor volta. Nos pontos, Hamilton, Russell, Verstappen, Magnussen, Piastri, Hülkenberg e Gasly. O Verstappen largou muito bem, mas ele acabou forçando demais para ultrapassar o Sainz, forçando demais para defender a posição contra o Norris, acabou tomando 20 segundos de punição, teve que fazer uma recuperação e acabou terminando em 6º lugar. Terminaram a prova, mas não pontuaram o Lance Stroll, o Franco Colapinto, o Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou, Leo Lawson e Sérgio Pérez. Alonso abandonou e o Albon e o Tsunoda bateram entre si na largada. Foi uma ótima corrida do Carlos Sainz. O final de semana dele foi muito bom desde a classificação. Fez a pole position, perdeu a primeira posição logo na largada por Max Verstappen, mas a própria direção de prova entendeu que o Max Verstappen tinha forçado demais e o puniu posteriormente. Ele recuperou a primeira posição para nunca mais perder.
fez uma corrida extremamente tranquila, o Carlos Sainz. Porém, essa posição foi boa para o Norris. Ele tirou bons pontos. Ele tirou 10 pontos do Max Verstappen na briga pela temporada. E eles têm, neste momento, 47 pontos de diferença, com 120 em disputa. Basicamente, eles têm uma corrida e meia. Porque cada corrida vale 26. 26 mais 26 dá, matemática, 52 pontos. Então, não chega a ser 2 corridas exatamente. E estão distribuídos da seguinte forma, esses 120 pontos, né? 26 pontos em Las Vegas e Abu Dhabi, 34 pontos em Interlagos e Lusail, no Catar. Basicamente, se o Max e o Norris fizerem P1 e P2, né? Norris em P1, Max em P2 em todas as corridas, incluindo sprint, o Max seria campeão por 13 pontos de diferença. Ou seja, se tirar, né, 8 pontos, não é suficiente para ser campeão do mundo para o Norris. Porém, P1 e P3, o Norris passa a estar sendo campeão por um único ponto de diferença. Acho provável? Acho difícil. O México se mostrou uma corrida extremamente atípica em que o Norris tirou 10 pontos. Isso raramente aconteceu durante toda a temporada. Eu ainda acredito num título do Max Verstappen e ainda um título antecipado. Eu acredito que esse título venha no Catar. Então, a minha opinião é essa. Né? Se você viu o último vídeo, eu postei até em Las Vegas, talvez, dependendo do Grande Prêmio do México. Não ocorreu isso. Eu mudo. Eu estava em dúvida entre Las Vegas ou Catar. Eu vou apostar no Catar, porque a matemática, né, a linha que o campeonato vem fazendo de pontos perdidos pelo Max está muito pouca. E, repito, para mim o Max Verstappen vai ser campeão do mundo em 2024, muito parecido com o Jason Button em 2009, em que teve uma queda de rendimento muito grande no segundo semestre, principalmente pelo carro, pela equipe, pelo desenvolvimento, né? E foi campeão do mundo apenas administrando os pontos. Lando Norris, se perder este campeonato, sai, na minha opinião, muito enfraquecido, assim como saiu, na minha também opinião, o Charles Leclerc em 22, em que o Leclerc não fez frente para o Verstappen. O Norris tem há muito tempo, acho que desde a Áustria, talvez, o melhor carro do grid. Em alguns momentos ele chegou a estar disparado com o melhor carro e ele não conseguiu vencer todas as provas. Ele venceu apenas 3, se eu não me engano, sendo que Miami foi até antes disso. Né? Então ele não tem a... Deixa eu ver aqui certinho quantas vitórias ele tem, se foi 3 ou 4. O Lando Norris. O Norris ele tem 3 vitórias, então ele venceu apenas 2, porque Miami não foi com o melhor carro, né? Ele venceu 2 tendo o melhor carro durante boa parte da temporada. Então eu acho que se ele não conseguir ganhar esse título, e repito, eu acho que não vai, ele sai muito enfraquecido até como para renovar contrato e tudo mais com a McLaren. Mas diz aí nos comentários, você acredita que o Norris vira o campeonato? O Max conquista o Tetra? Porque tem isso ainda, né? Todos os tricampeões do mundo consecutivos conquistaram o Tetra em sequência, né? A gente não tem piloto que fechou em 3. Todos que ganharam o terceiro, ganharam o quarto no ano seguinte. Então é isso. Fica agora com o tio Sam pedindo para você se inscrever no canal. O YouTube vai te recomendar 2 vídeos aqui embaixo. E até a próxima.